Vamos lá, chegamos então no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 15. Vamos ver os versos de 1 a 20, que diz assim: De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão, com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. No estudo anterior, nós vimos que o sumo sacerdote Caifás fez a pergunta-chave a Jesus, em que ele declarou ser o Filho de Deus. Essa declaração de Jesus foi suficiente para que não necessitassem mais de nenhuma testemunha mais, até porque todas as testemunhas levadas eram falsas. Vemos, portanto, que o próprio Jesus se deixou condenar, respondendo exatamente o que o sumo sacerdote desejava ouvir. Assim sendo, houve o consenso entre aquelas autoridades de que Jesus deveria ser levado ao governador Pilatos, que era a autoridade máxima ali naquele lugar, designada por César. Lembrando que Roma tinha o poder hegemônico na época. Portanto, Israel estava também sob o domínio romano. Chegando à casa de Pilatos, o entregaram para julgamento com diversas acusações, Porém, logo Pilatos discerniu que aquelas acusações eram todas relacionadas à própria lei judaica. Não tinham nada a ver com o Império Romano, Os soldados romanos tomaram Jesus e o levaram para dentro do palácio, o pretório, que era a residência oficial do governador. Bem, o evangelista Marcos não cita os detalhes do interrogatório que Pilatos fez a Jesus, mas não na frente dos seus acusadores, Por fim, Pilatos, após ouvir Jesus, realmente constatou que não havia, por que Jesus ser condenado à morte, Inclusive, sugeriu que ele fosse liberto, por conta de que era Páscoa e, pelo costume, sempre, toda a ocasião da Páscoa, da festa da Páscoa, um prisioneiro judeu era libertado. Bem, na frente dos acusadores, Jesus não dizia uma só palavra. E Pilatos ficou impressionado com aquilo, conforme Marcos cita. Mais uma vez, nós vemos que Jesus estava ali diante dos seus acusadores como o Cordeiro de Deus.
Ele sabia, né, que deveria ser levado à morte, que era sua missão, e realmente estava acontecendo algo semelhante ao que os judeus faziam, né, todos os anos, que era sacrificar o cordeiro pascal, né, o animal. Esse animal, o cordeiro, ele não resistia, ele se deixava ser levado até o matadouro, né? E os judeus tinham naquele ato o quê? A possibilidade de perdão dos seus pecados, né? Digo, no ritual que faziam todos os anos. Então o cordeiro era morto simbolicamente, né? Substituindo, né, cada pessoa ali, pagando pelos pecados do povo. Bem, no entanto, naquele momento, eles estavam para sacrificar o cordeiro que verdadeiramente teria a autoridade de perdoar os pecados deles. Não era um animal, mas era um homem, né? Que era o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, né? Que se encarnou. Porém, ainda não conseguiam compreender essa verdade. Por isso, Jesus não dizia nada na frente deles, né? Mas o evangelista João relatou o diálogo entre Pilatos e Jesus, que foi lá dentro do pretório, né? Que era a residência oficial do governador. E é muito interessante esse diálogo, por isso eu trago aqui a referência, que está no capítulo 19 do Evangelho de João, nos versos de 7 a 14, que diz assim: os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Daí Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não se fosse dada de cima, né? Ou seja, do Pai, né, celestial. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Né? Então, a gente vê que Pilatos, após aquele diálogo que ele teve com Jesus, ele insistia, né, para que Jesus não fosse levado à morte, né? Quis realmente trocar ele por um preso, né, que inclusive é Barrabás, que era um assassino, né, que estava preso por assassinato, por também ter insurgido, né, contra os romanos, contra o governo romano e tudo mais, né, criou lá uma rebelião e estava preso por causa disso. Pilatos quis trocar, mas a multidão não quis. Quis que soltasse Barrabás e crucificasse a Jesus, né? Mas aí, o que aconteceu? Eles desafiaram Pilatos em relação ao imperador romano César. E aí ele não teve mais como esperar. Não teve mais o que fazer, sentou-se lá na cadeira, condenou Jesus, entregou Jesus aos judeus para que ele fosse crucificado. Ele ficou com medo realmente de que ele fosse difamado perante o imperador. Bem, o evangelista Mateus também ele registrou que nesse momento Pilatos lavou as mãos literalmente, simbolizando que ele não tinha culpa da morte daquele inocente, né? Pois de fato ele estava o quê? Amedrontado sobre aquela situação.
Ele temia pela inocência de Jesus, né, e o medo de ser castigado, digamos, pelos deuses, né, por isso os deuses que ele cria, mas também temia que as autoridades religiosas o colocassem em perigo diante de César. Sabe-se lá como ficou, né, a alma de Pilatos, né, depois de tudo aquilo. Há que se imaginar. Bem, os soldados romanos, o que eles fizeram? Eles zombaram, né? Zombaram de Jesus, humilharam Jesus, agrediram fortemente Jesus. Era o que eles faziam, né? O trabalho deles era esse, com criminosos, né? Então, Jesus estava ali, sofria, calado, né? No corpo e na alma, seguindo para o seu matador, ou seja, a cruz do Calvário. O tipo de morte mais cruel e humilhante que já existiu. E eu gostaria de propor uma reflexão aqui. Que tipo de pessoas havia ali? Vamos pensar. A mãe de Jesus, com certeza, né, que estava sofrendo, né, por ver o seu filho, né, o filho que ela deu à luz, né, pelo Espírito Santo, ela deu à luz a Jesus, criou ele, né, cuidou dele, e estava ali agora ele com 33 anos de idade, sendo tratado como um criminoso pelos romanos. Havia as outras mulheres, né, que sempre seguiram Jesus, apoiaram Jesus. Os discípulos que abandonaram ele. Essas pessoas estavam tristes, estavam se lamentando, questionando tudo aquilo, meio que perdidos, né? O que nós vamos fazer agora? Quem mais havia ali? A multidão que foi persuadida pelas autoridades da lei e gritavam: crucificam, crucificam, e seguiam ali zombando de Jesus, né? Estavam pensando que estavam obedecendo a Deus naquele ato. Havia ali os chefes dos sacerdotes, também os mestres da lei, as autoridades religiosas. Esses se sentiam vencedores porque conseguiram condenar, né, aquele que eles acusaram de blasfêmia, né? Porém, na verdade, ele era o filho unigênito do Pai Celestial e eles não conseguiam enxergar isso. Havia exceções no meio deles, né? José de Arimateia, Nicodemos, que faziam parte ali daquelas autoridades, porém eles tinham um coração realmente temente a Deus e eles realmente eles criam que Jesus não era um falso, não era blasfemo, mas também não estavam entendendo toda aquela situação, né? Quem mais que tinha ali? Pilatos, né? Por sua vez, que era pagão, né? Ou seja, ele não cultuava o Deus verdadeiro, porém cria em falsos deuses. E quem sabe, ele temia naquele momento que ele estivesse ofendendo algum Deus que ele não conhecia, né? E que pudesse vir a ser castigado por isso. Os soldados romanos também, pagãos, né? Não discerniam absolutamente nada, né? Espiritualmente falando, daquela situação, e acharam ali a oportunidade de manifestarem a sua crueldade a Jesus como que se fosse um verdadeiro criminoso. O fato é que ninguém ali tinha noção do que iria acontecer depois da morte de Jesus. E isso, claro, nós vamos ver nos próximos estudos. Eles contemplavam o sofrimento de Jesus, uns comemorando e outros se lamentando. Mas e se eu e você estivéssemos e contemplássemos toda aquela cena, né? Estivéssemos lá, o que passaria em nossa mente? Como estaria a nossa alma, né? Hoje é fácil interpretar, porque nós já temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos revela ainda mais sobre a pessoa de Jesus e sobre o Pai, né? Nós somos uma geração que surgiu, né, no tempo depois de Cristo. Portanto, no tempo aceitável de salvação, no tempo da Igreja de Jesus Cristo, que proclama a palavra, né, há mais de 2000 anos isso, e testemunha, né, dos atos de Jesus, da missão de Jesus, proclama também que ele prometeu que vai voltar para reinar eternamente. Então, para finalizar o estudo de hoje, eu quero deixar uma pergunta. Você compreende o sacrifício de Jesus? A Páscoa que é comemorada, né, todos os anos. Você crê que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não somente dos judeus, mas de todas as pessoas que nele creem e o obedecem?
Todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, cultura, língua, basta ser um ser humano habitante do planeta Terra, podem receber a remissão dos pecados e a redenção por intermédio do sacrifício de Jesus, da sua entrega à morte substitutiva. Você crê nisso? Enquanto Jesus não voltar para estabelecer definitivamente seu reino perfeito, ainda é tempo de salvação. Portanto, se você ainda não fez, entregue sua vida a Jesus. Confesse Ele como seu único Salvador e Senhor da sua vida. E assim você vai herdar a vida eterna quando Ele retornar a esta terra. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vem. Então a hora é agora, né? De você entregar sua vida para Jesus. E é isso por hoje. Quero desejar a você que Deus o abençoe grandemente, que Ele abra os seus olhos para que você possa conhecê-lo mais e mais na sua vida e ter um relacionamento bem próximo com Jesus. E se você que foi abençoado por essa palavra, eu peço que deixe o like no vídeo, né? E compartilha, né? Para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas, possa abençoar mais e mais vidas, porque ainda é tempo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e te encontro no próximo estudo. Até lá!